Então, boa noite, Caio. Boa noite para todo mundo que está presente. A gente está fazendo, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Científico. Mais um, inclusive, Boa noite, Guilherme. desde já eu queria agradecer você, Caio. Eu sei que vou agradecer de novo no final, mas eu queria agradecer a sua disponibilidade mesmo. Muito, muito, muito obrigada. E eu queria te apresentar um pouquinho para o pessoal que não te conhece. É meio difícil quem não vai te conhecer aqui, mas eu queria te apresentar para quem não te conhece. O Caio Fayad, gente, é formado em Química e Letras, sim, ciências humanas e exatas. E ele é doutorando atualmente em ensino de ciências e ele faz uma pesquisa sobre a educação das relações étnico-raciais. E como divulgador científico, ele marca presença aqui no Instagram e marca presença também no YouTube. E ele tem um e-book, ele é autor de um e-book chamado A Divulgação Científica em Texto, Guia para Cientistas Escreverem Notícias Científicas. Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado. Eu tenho que me apresentar, porque não é todo mundo que conhece. Explica assim. Exato. Nem eu de fato te conheço, Laila. E eu te perguntar isso também, você se apresentar para mim, pelo menos. Gente, desculpa, é porque o Explica Ciência é formado por um grupo de amigos, alguns químicos, alguns biólogos, temos o pessoal do português também, a Renatinha está aqui presente. E então, assim, eu sou Laila, eu sou formada em Química, atualmente eu sou doutoranda em Fisicoquímica pela UFSCar, e eu faço parte do time do Me Explica Ciência, sou uma das pessoas do time da Química. Então, para quem não me conhece, essa sou eu. Então, vamos dar início ao nosso bate-papo, que eu fiquei muito interessada, inclusive, em fazer. O Antônio falou para eu poder fazer esse bate-papo, porque, assim, eu sou formada em licenciatura e atualmente eu faço bacharel e eu amo política e ciência. Então, assim, ele falou que é perfeito você fazer isso com o Caio. Então, eu falei, vamos fazer, né? Mas a primeira parte, eu queria falar um pouquinho sobre alguns dados. E a minha formação é um pouquinho inversa, porque eu sou formado no bacharelado, e aí depois que eu fui para educação, eu fiz o caminho inverso. Primeiro licenciatura, agora eu tô com o bacharel, agora eu tô concluindo, que é em Química Industrial, falta uma matéria, inclusive. Mas, assim, eu gosto bastante das duas áreas, tanto bacharel quanto licenciatura, então... Deixa eu ver aqui. A gente pode começar, eu acho, pela primeira parte em relação um pouquinho aos dados sobre ciência no Brasil, sabe? Sobre pesquisa no Brasil. A gente tem um documento muito interessante que saiu em 2019, da Clarivate. Eu não sei se é assim que se pronuncia, então me desculpem. Mas é um documento que foi feito por essa empresa que faz parte da Web of Science, para quem não sabe, é uma das maiores plataformas de pesquisa de produção científica do mundo. E nesse arquivo, a gente teve que, assim, a gente sabe que 95% das universidades, da pesquisa no Brasil é feita pelas universidades públicas, e isso me dá muito orgulho, inclusive, por sinal. E desses 95%, 60% são feitas especificamente por 15 universidades. E, além disso, entre 2013 e 2018, o Brasil ficou em 13º lugar no mundo, que é muito significativo em termos de produção científica, segundo esse documento que saiu em 2019. E ainda em 2019, aí eu queria fazer o paralelo com a política, a gente tem o nosso ex-ministro da Educação, Weintraub, falando uma frase assim específica, abre aspas, que as instituições de ensino pública promovem balbúrdia, basicamente. E, além disso, esse ano da pandemia, a gente também teve, basicamente, todo mundo investindo maciçamente no último ano e meio em termos de pesquisa e ciência para que a gente pudesse obter as vacinas o mais rápido possível. E elas só saíram o mais rápido possível por causa do investimento maciço em ciência. Lógico que tiveram outros motivos, porque já haviam pesquisas em relação ao SARS e ao MERS-CoV. E no Brasil, a gente viu editais muito tímidos diante da pandemia. Então, assim... eu queria que você falasse um pouquinho para a gente em relação a isso. Como você vê a importância da pesquisa nas universidades públicas no Brasil, uma vez como pesquisador, e qual é o prejuízo da falta de apoio, verba e também por parte dos representantes públicos? Porque só uma aspas para eu finalizar essa pergunta, que a gente tem o maior poder do executivo, que é o presidente da República, sempre atacando os pesquisadores, a ciência e toda a pesquisa de forma geral. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa relação, sabe? Sim. Eu vou começar falando um pouco sobre esse ano de 2019, né? Eu comecei no YouTube em 2019 e um dos meus primeiros vídeos, acho que foi meu segundo vídeo, veio justamente de uma fala do nosso queridíssimo presidente,
onde ele estava numa entrevista, se não me engano, na Jovem Pan, e ele afirmou que a pesquisa no Brasil é feita pela iniciativa privada, e ele cita a pesquisa do grafeno no Mackenzie. E aí, e eu falo isso porque eu me propus a fazer um vídeo, foi meu primeiro vídeo, eu nem sabia olhar para a câmera direito e gravar, mas a gente conhece um pouquinho dos dados, não sabe onde esses dados estão, e eu lembro que eu peguei os dados na plataforma Sucupira. Aham. Então, o Brasil tem uma lei que garante a transparência, então a gente consegue encontrar os dados. Então, na plataforma Sucupira, você consegue encontrar todos os programas que existe no Brasil, os programas de pesquisa de pós-graduação, e tá tudo em Excel, né, gente? Então, assim, quem manja um pouquinho de planilha de Excel, dá lá para você colocar só as privadas, só as públicas, e você consegue chegar nos mesmos dados que esse Instituto de Pesquisa fez, que foi o que você mencionou. Então, assim, com um pouquinho de trabalho, na verdade, bastante trabalho, dá para a gente fazer essa busca nós mesmos, assim, porque às vezes o que a gente vê o presidente, na verdade, ele não parte de dados, né? Ele parte de achismos e é só no Sucupira e você vai lá e faz isso. Quando eu penso nesse aspecto, né, eu penso que existe algo que não é só do espectro político do presidente, que eu considero como extrema-direita, da direita em geral, de sempre pensar que o privado ele é melhor que o público. Então toda a argumentação é porque o privado é melhor, tem que privatizar, tem que fazer não sei o quê, porque assim vai ser. E aí eu lembro, por exemplo, que nesse vídeo eu comparava a Unesp com a Unip, porque elas têm o mesmo número de unidades, uma dentro do estado, outra fora, e você vê que a Unesp tem muito mais pesquisa do que a Unip, né? O que é a Unip em termos de pesquisa no país? Então, assim, essas frases, essas sutilezas, a gente tem que entender, eu penso assim, que ela faz parte dentro de um posicionamento político. E aí, quando você assume o governo, você tenta articular esse tipo de estratégia. Com relação à questão da redução de financiamento, é importante a gente também pensar que isso não é algo pontual, isso já vem desde 2015 e isso se intensifica depois com a queda da Dilma. Então a gente já pega já no governo Temer uma grande queda de investimento e a gente segue isso também dentro do governo do Bolsonaro. E aí, nosso tema é ciência e política e a gente não tem como cair na educação científica e na educação política, né? Porque tá tudo interligado. E eu estou muito preocupado com esse momento, porque a gente pode vir aqui, a gente pode só falar de números, a gente pode falar de números de investimento, que nem você faz na físico-química, eu fiz meu mestrado na química orgânica, a gente sabe que para comprar um reagente é em dólar, então daria para ir para essa seara, que mesmo que tivesse aumentado o valor de investimento com dólar alto, a gente compra menos reagente, a gente compra menos insumos para a realização da pesquisa. Mas o que eu acho que me preocupa agora, dentro desse aspecto ciência e política, é algo que está acontecendo no país que eu vou chamar de uma descientização. Porque nós tivemos junto com o governo Temer a implementação da BNCC, da terceira versão, que é uma versão que é bastante questionada, porque ela foi feita via medida provisória. E um dos pontos que nós temos nessa BNCC é que algumas disciplinas de ciências, em especial, tanto das humanidades quanto das ciências exatas, e aí eu vou pedir desculpas para quem é das humanidades, que eu vou me focar aqui mais na parte da química, a gente vai ver que a formação de base em ciência ela está diminuindo. Nós tivemos uma matéria hoje, essa semana, que saiu no Rio de Janeiro, como que lá vai ser opcional a física e a química. Essas coisas vão começar a se proliferar no país e é pensar assim, como um grande projeto, né? Porque eu reduzo o investimento na pesquisa, eu reduzo a formação para que jovens se tornem cientistas e, ao mesmo tempo, a gente tem um crescimento de ideias, né? Que é justamente o contrário da ciência, que são ideias pautadas em crendices, em crenças. Então, quando eu penso em ciência e política, quando eu penso nos gastos, no investimento, é claro que eu penso na ponta.
eu penso hoje, né? Porque hoje nos afeta, né, Laila? A gente está tendo um problema de Covid, não vai ter censo, porque isso não tem dinheiro para fazer censo. Aí pega o dinheiro, compra a vacina e faz uma distribuição errada. Não tem investimento. E olha que loucura, né? Não tem investimento no Brasil para produção de vacina, mas o presidente vai até Israel para ver um spray e fala que vai vender a vacina brasileira para um país que está super avançado em vacina, né? Mas também acho que é importante a gente pensar nisso. Eu que penso muito no ensino de ciência, educação e ciências, e sempre que falar em ciência, pensar também em educação, porque, ao meu ver, existe uma implementação de uma descientização no país, e isso acho que é preocupante, porque esta pandemia, né, o vírus, ele era muito próximo de outros vírus, a gente conseguiu fazer uma vacina rápida, mas se tiver outra pandemia com vírus diferentes, essa vacina não vai ser tão fácil assim para ser feita. Então, se a gente não tem um grande grupo de pessoas que estão se dedicando para a pesquisa, porque a pesquisa leva tempo, é meio... Quando aconteceu a pandemia, eu estava lendo um livro da Octavia Butler. Para quem não conhece a Octavia Butler, é uma escritora negra dos Estados Unidos e ela escreve sobre ficção científica. E era um livro sobre uma crise na sociedade que estava tendo por conta de algum acontecimento ambiental. E eu tive que parar esse livro porque a pandemia chegou e eu fiquei muito tocado. E às vezes, quando eu quero falar, eu não quero fazer olha, se nós não investirmos, vai ser o livro da Octavia Butler, vai ser uma distopia que vai acontecer. Mas existe essa possibilidade, né, Laila? Se a gente tem redução de investimento, a gente sabe que a produção do conhecimento leva tempo, não tem como a gente não fugir disso. Não, na verdade, assim, no Brasil, eu acho que, de forma geral, nunca teve uma construção e uma racionalização no sentido que educação e ciência não são gastos, são investimentos. E a gente, na verdade, sempre tem política, principalmente nos últimos anos, tentando falar que, olha, a educação pública é ruim, a ciência pública é ruim, e é uma forma de desvalorizar para dizer que tudo que é privado é bom. E com os dados, a gente vê que a pesquisa no Brasil é feita totalmente, em sua grandiosíssima parte, por instituições públicas e é feita com muita qualidade. E normalmente sem grandes investimentos. Imagina se a gente tivesse investimentos, né? O Butantan está desenvolvendo a Butanvac e se a gente tivesse recursos muito antes de compra de reagente para desenvolver as matérias-primas, entre outras coisas, a gente já teria conseguido fazer coisas muito maiores. Porém, a gente faz com muito pouco, faz muito bem. Era necessário que fosse mais investimento, sabe? Isso me angustia bastante. E outra coisa que me angustia, assim, é o fato de que a gente está vivendo um momento muito sério de que se é dependente totalmente da pesquisa, sabe? É um momento que eu acho que a pesquisa nunca teve tanto em alta no mundo inteiro. E ainda assim eu não consigo ver as pessoas fazendo essa relação da importância do cientista, da pesquisa e das universidades públicas. Nesse momento, eu ainda não vejo as pessoas dando essa importância. E eu fico pensando, quando isso tudo passar, será que as pessoas vão lembrar de que se elas estão tomando uma vacina, é por causa de um cientista, é por causa da universidade pública? E eu acho que agora elas não fazem essa relação, eu tenho muito medo que futuramente elas também não façam essa relação. Porque a gente tem uma cultura dentro do Brasil de uma fala de que tudo que é público é ruim. E a gente sabe que não é em relação à pesquisa, sabe? Mas Sim. você tem vários pontos ótimos e um deles, eu acho que praticamente todos os pontos vários. Eu me empolgo e eu não paro, mas assim, eu vou tentar respirar e vou tentar... Eu achei ótimo, porque você tocou em vários pontos ótimos. Um deles, que era segundo eixo, que era em relação ao orçamento. Tem um dado que eu até enviei para você, que é muito interessante vocês verem, gente, do Observatório do Conhecimento, que, para quem não sabe, o Observatório do Conhecimento é uma rede formada por associações de sindicatos docentes, de diferentes estados brasileiros e de diferentes universidades. Ela é uma iniciativa suprapartidária e independente, tá, gente? E tem um dado, assim, que é assustador, que desde... A gente está tendo, segundo a LOA desse ano, a lei de orçamento anual, a gente vai ter esse ano um orçamento para a questão de universidades federais, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, CAPES, Institutos Tecnológicos, Centros de Pesquisas, um orçamento menor do que em 2007.
E desde 2015 a gente vem sofrendo, como você mesmo afirmou, sucessivos cortes que podem chegar a cerca de 80 bilhões. O orçamento para esse ano é cerca de metade do que era em 2014. Isso se cerca de 6,5 bilhões forem aprovados em créditos suplementares. E ainda assim é metade do orçamento de 2014. Ou seja, a gente está tendo umas sucessivas diminuições de orçamento. E, além disso, um edital acho que foi do ano passado, não, foi o edital 16 de 2020, do CNPq. Para quem não sabe, gente, o CNPq e a CAPES são as maiores agências de fomento à pesquisa do país. Aham. Nós, pesquisadores, em grande parte, recebemos por essas agências de fomento. E esse último edital tiveram mais de 4 mil projetos submetidos, 3 mil foram aprovados. Só que desses 3 mil, somente 13%, que foram 300 e poucos projetos, que ganharam bolsa. Isso é um número muito pequeno. Então, em relação a esses cortes, você já falou algumas coisas, mas qual influência você vê da queda do orçamento com o desenvolvimento científico do país? O quão grave isso é? Como você enxerga isso? Porque assim, cortar investimentos tem esses dois lados, né, que eu estava comentando, que é o corte da possibilidade de ter insumos para a produção das pesquisas, equipamentos, né, a gente precisa de equipamentos caríssimos para fazer, por exemplo, eu trabalhei com a RMN, gente, que assim, é um absurdo o valor de um RMN, né, para colocar só um tubinho e pegar um espectro, mas é muito caro, é $1, sabe? Mas também tem essa questão da formação do profissional cientista, né? Então, assim, o impacto direto que hoje eu estou dentro do ensino de ciências, onde a gente, o nosso tipo de trabalho ele é mais campo do que laboratorial, então nós vamos mais para escolas, fazer pesquisa em escolas, seja com alunos ou seja com professor, ou então a gente faz pesquisa na produção de material didático, é uma outra característica. O impacto maior é nessa produção. O meu programa, por exemplo, teve cortes de bolsa. A minha bolsa, para quem não entende, acho que é importante explicar, né? Em relação a As isso. universidades, elas possuem cotas de bolsa. Então, elas têm 15 bolsas. Aí, uma pessoa, um doutorando, ele ocupa uma dessa cota. Quando esse doutorando termina, como essa cota é da instituição, essa cota é passada para um outro doutorando. E o que acontece? Por exemplo, eu sei que a minha bolsa, a cota que eu estou usando hoje de bolsa, quando eu terminar o doutorado, ela vai ser perdida. Então, o meu programa, ele sofreu, muitos programas do Brasil sofreram com isso. Obviamente que alguns programas ganharam, porque você precisa sempre jogar... Na política é assim, né? Você precisa fazer com que... Quer ver? Eu vou falar... Por exemplo, o estado de São Paulo tem um grande problema em relação à educação, porque às vezes você não consegue a unidade dos professores. E você não consegue a unidade dos professores porque o próprio estado ele cria sistemas de fragmentação. Então ele categoriza. Então tem professor de categoria A, categoria F, categoria O. Então esse processo de você fragmentar um grupo, ele é um processo interessante nesse sistema de dominação. Então, você quer implementar a sua política que causa malefícios para a ciência? Faz o seguinte, tira bolsas de um e dá bolsas para outros, porque aí essa unidade dos cientistas, ela é fragmentada. Então você vai ver aí cientistas defendendo tal governo porque o programa deles conseguiram bolsa, enquanto que outros não têm. Então assim, é importante pensar nessas estratégias. Mas, inclusive, eu tive colegas, né, que estavam com a bolsa, estavam recebendo e a bolsa foi cortada. Nós tivemos bolsistas bolsistas que pesquisavam a Covid e teve a bolsa cortada. Que a gente vai para uma outra seara, né, que é uma questão da relação de trabalho do pesquisador. Porque eu acho que nós estamos num momento, Laila, acho que é muito importante, nós que somos um pouco mais jovens, né, pelo menos eu fui educado que ciência e política não se misturava. E eu percebo hoje que quando teve a Laila mostrou dados, né, que se não fosse a UFRJ ir a público, porque quando eu penso ciência e política,
Eu penso no debate público. Eu penso que o cientista tem que estar no debate público. Não é uma questão política partidária. Embora todo cientista, ao meu ver, tenha o direito de escolher qualquer espectro da política. Mas quando a gente fala em política aqui, é ir para o debate público, é comunicar com as pessoas, é entender o quanto que aquele deputado que você votou, a compra de insumos de bolsa, do remédio, vai depender daquele elemento que você colocou no Congresso, né? Então, acho que os cientistas têm que participar, sim, desse debate público, e principalmente agora que nós temos as redes sociais, porque nós tivemos durante um tempo justamente pessoas que estavam usando esse debate público para descredibilizar a ciência. Então, se a gente não ocupa esse espaço e não faz isso, a UFRJ fez, aí depois a UFBA falou, a Unifesp falou. Então, a gente viu o quê? Que não é algo pontual de uma universidade, ela é generalizada e elas podem fechar. E aí eu achei super legal, que eu acho que vale a pena eu mencionar aqui, a UFRJ teve que dizer, olha, não é só a pesquisa, tem a extensão, porque tem 9 hospitais da universidade, você tem a questão de cultura, os museus. Então, assim, é uma perda muito grande, né? Perde a ciência, perde a cultura, perde a educação, perde a arte, perde muita coisa. Não, e outra coisa, também eu acho que as pessoas não veem muito uma relação que é direta, assim, que em países que normalmente levam a pesquisa de forma muito séria, veem que é a relação da pesquisa com o desenvolvimento tecnológico nacional, que é importantíssimo para a soberania nacional, e ligado isso à economia. Porque quando você tem um país com desenvolvimento tecnológico e tem uma soberania desse desenvolvimento, você consegue ter uma questão de desenvolvimento econômico maior. E aqui eles não fazem essa relação. Então, pesquisa, ciência e educação são totalmente importantes nessa relação, sabe? E aqui no Brasil eu não vejo essa relação acontecendo muito. Na verdade, eu acho que é uma questão cultural que eles fazem exatamente porque, na verdade, assim, quando a gente fala de educação de forma geral, quem estuda, quem questiona, é muito perigoso, né? Então, assim... Então, Mas sabe o que eu acho, assim, Laila? Desculpa te cortar. É que eu vou dar um exemplo, que eu fiz esse vídeo que eu falei para vocês, a pesquisa do Bolsonaro, que eu fui lá na plataforma Sucupira, baixei um monte de planilha, e eu fiz os dados, apresentei e tal. Aí uma pessoa comentou assim, ele foi super respeitoso. Ele falou assim: Caio, legal os seus dados, eu entendo, mas qual é o investimento social? Beleza, eu entendi que a universidade pública, que o Bolsonaro mentiu, não é a privada que faz pesquisa, é a pública, mas qual é o retorno? Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou chamar a galera, vou chamar os colegas doutorandos, vamos lá comentar no vídeo, porque o cara fez uma pergunta super respeitosa. Aí eu coloquei o meu vídeo lá no grupo do Facebook chamado Bolsistas CAPES. Eu sou o bolsista CAPES, coloquei lá. Internamente, bombou de comentários do meu vídeo. Só que lá para a pessoa que fez no YouTube, ninguém foi falar. E aí o que acontece? A gente discute sim, mas é entre a gente. A gente precisa aprender a se comunicar com o público. E por isso que eu estou começando a caminhar para a divulgação científica, porque é um processo inevitável nessa atual conjuntura socioeconômica, social, sei lá que a gente vai chamar disso, porque se nós cientistas não nos comunicarmos com a população, não adianta. Não, você falou isso, e o Me Explica Ciência, ele nasceu de um grupo de amigos que viam a necessidade da ciência sair da academia, porque eu acho que isso é um grande erro de nós acadêmicos mesmos. Às vezes a ciência fica muito presa na academia, a gente não leva ela para a sociedade, sabe? E a sociedade, de fato, que tem que entender essa ciência, e para ela valorizar essa ciência, ela tem que entender. Então, Me Explica Ciência, Me Explica Ciência surgiu a partir daí. Para a gente querer fazer divulgação científica a fim que a sociedade entenda e a partir daí ela valorize essa ciência, sabe? Então, isso que você falou é essencial. Por vezes, eu acho que falta, sim, uma comunicação, um diálogo da academia com a sociedade. E por causa disso, muitas das vezes a gente não tem... Eu não acho que é só esse ponto, tá? Mas eu acho que por causa disso, às vezes a gente não tem uma valorização, porque a sociedade não entende o que a gente faz. Às vezes é muito complexo, sabe? E aí...
comunica com eles e realmente não tem essa valorização. É um ponto essencial que você tocou, assim. E para as pessoas também entenderem, eu acho que é legal a gente passar um pouquinho de valor, que tem gente que não tem noção quanto que um pesquisador ganha no Brasil. E há mais de 7 anos a gente não tem reajuste salarial. E basicamente um pesquisador nível mestrado, gente, a gente está falando de CAPES e CNPq, que são as maiores agências de fomento. As agências de fomento estaduais, de alguns estados pagam um pouco mais, tá? Mas a gente está falando das agências que mais pagam para a maior parte dos pesquisadores. Mestrado ganha cerca de R$ 1.500, doutorado ganha 2.200, e pós-doutor normalmente ganha entre 4.100 e 5.100. 5.100. Mas, e isso, só para também uma outra coisa que as pessoas não sabem, quando você ganha bolsa, você não pode trabalhar além da sua pesquisa. Você assina um papel, um termo, que você não vai trabalhar, de carteira assinada que seja, você não pode trabalhar. Então, assim, um pesquisador, ele não é CLT, ou seja, ele não tem carteira assinada, mas ele trabalha normalmente mais de 40 horas semanais por um salário que não é reajustado há mais de 7 anos. E normalmente, além disso, muitos de nós têm uma realidade que não tem férias, vivem em laboratório. E quando vai ter férias, tem que ser muito bem conversado, tá, gente? A gente não tem férias garantidas como o CLT e por aí vai. E o último ponto, que para mim é um dos mais tristes, é quando eu ouço isso bastante. Nossa, mas você ganha isso tudo só para estudar. Eu acho isso assim, eu ouço bastante. E com isso. Mas aí, Laila, posso falar um ponto assim que eu acho muito interessante? É que assim, eu dentro da minha formação acadêmica, né, eu sou um pesquisador negro, eu trabalho com as questões étnico-raciais. Então, assim, eu aprendi muito com o feminismo negro o pensamento interseccional, né, interseccionalidade, pensar gênero, classe e raça. Por que acontece? De fato, todos os valores que você falou é fato, assim. Mas, por exemplo, aqui hoje, né, com a pandemia, eu estava casado, me separei, momento, vou falar da minha vida, aí eu voltei para casa dos meus pais, né, e eu sou uma pessoa que eu vim da favela. Então eu tô aqui, até no o meme da Anitta, coloquei assim, né, do busão, cientista from favela. Então o que acontece? Se eu chego aqui e eu falo que eu ganho 2.200 de uma bolsa para trabalhar aqui, essa pessoa ela realmente vai falar assim, nossa, você ganha bem, você ganha tudo isso. Por quê? Nós somos um país com uma desigualdade social gigantesca, né? Uma vez eu vi um dado que 80% das pessoas do Brasil ganha menos que R$ 3.000. Então, só o valor por si só, ele não é suficiente para a gente captar as pessoas, né? Porque eu estou aprendendo isso um pouco, que nosso discurso ele tem que ser um pouco emotivo, ele tem que ter dado, ele tem como enfim, eu não quero vir com Aristóteles aqui para explicar o negócio, mas assim, ele tem que ter um aspecto emotivo. E aí, às vezes, a gente vai muito no dado, muito racional, e num país desigual como é o nosso, nossa, tipo, eu com 2.200, eu sou a maior renda da minha família, sabe? E aí fica um pouco assim, né? Eu só queria fazer esse comentário porque inclusive, a gente consegue pensar um pouco melhor nessa questão da divulgação e em como tocar as pessoas, né? Porque às vezes a gente chega na eleição, vai fazer o vira-voto, e aí você vai lá com a sua barraquinha lá para conversar com a pessoa, e tu vem com algumas coisas que às vezes não é o que a relação do dia a dia dela, sabe? Assim. Sim, foi perfeito você falar isso, porque assim, realmente, quando a gente vai ver em aspecto social em um país tão desigual, 2.200 e 1.500 é um valor muito alto para um país que é tão desigual e principalmente que tem muita gente que ganha muito menos que isso e que vive com muito menos que isso. Então foi um ponto importantíssimo. O Jorge, eu acho que colocou que todo bolsista escuta isso durante a vida acadêmica. Eu acho que é algo meio comum de se escutar, mas você tocou no ponto que, assim, é essencial. E eu acho que vale fazer essa reflexão com a questão social, principalmente. E outra coisa, uma outra reflexão que eu acho que dá pra gente fazer em relação a isso, essa desvalorização social, é que, por vezes, eu queria que você fizesse um paralelo pra gente em relação a fake news, que a gente vê muito nesse governo, em relação a todas as coisas, pseudociência, analfabetismo científico, com a questão da desvalorização do pesquisador/cientista no nosso país, porque eu acho que todas essas coisas estão relacionadas para a desvalorização do pesquisador e do cientista e da ciência de forma geral. Então, um paralelo, assim, em relação à educação também. Não, é muita coisa, a gente vai falando aqui, a gente vai conversando.
É, é... Então, Laila, eu penso assim, quando a gente pensa assim, na desvalorização do cientista, eu começo a pensar assim, quem desvaloriza? Porque eu, quanto pesquisador das relações étnico-raciais, eu sempre pergunto quem, né? E também, vamos ensinar a ciência. Ciência para quê? Ciência para quem? Para quê? Para quem? Para quê? Para quem? Então, quando você pensa na desvalorização, também nós temos que pensar isso. Quem desvaloriza? E por que desvaloriza? Eu acabei postando nesse 3 de julho, teve as manifestações pelo país, e eu não estou indo para as ruas porque eu sou uma pessoa transplantada. Então, assim, eu tenho uma comorbidade, eu não precisaria falar, mas eu estou falando, né? Mas, enfim. E aí eu tomei já a primeira vacina, mas mesmo assim, a primeira dose, eu preferi não ir, preferi ficar na minha. Então, eu tô só nas redes. E aí eu postei um vídeo que era super legal, que falava assim, não era negacionismo, era negócio. Não era despreparo, era tudo programado. Em relação à questão da compra da vacina. E aí um seguidor comentou assim, olha, era negacionismo também. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, tipo, a minha mãe ela não é negacionista porque ela quer. Não que ela seja, estou dando um exemplo, tá, gente? Porque chega um discurso até ela. Chega um discurso até ela que alguém faz. Agora, uma pessoa que é política há mais de 30 anos, presidente da República, ganha muito bem, essa pessoa ela tem interesse para ser negacionista, ela tem certos interesses para que o conhecimento não difunde. Então, esse é um processo que a gente precisa muito aprender, se comunicar com as pessoas, sempre pensar nessa questão, porque a gente começa a generalizar, porque é batata, assim, se você para com uma pessoa... As feministas, eu conheço amigas que têm esse exemplo, né? Quando você senta com uma pessoa, com uma senhora que explica para ela o que é feminismo, e ela fala assim, isso é feminismo? Então eu concordo, sabe, assim... Então... E aí você vai para outras discussões também, sempre tem esse aspecto. Quando você para a pessoa e conversa com a pessoa, aí ela fala, nossa, isso faz sentido e tal. Então, e aqui eu quero falar inclusive, às vezes eu brinco que eu faço militância de Uber. Porque eu entro no Uber, aí eu começo a falar, nossa, olha o que aconteceu agora, olha isso. E às vezes você tem um uberista que ele tem um posicionamento político diferente do teu e a discussão ali vai. E aí você falou sobre a questão da importância da ciência para a soberania nacional, né? E eu lembrei que eu escrevi um capítulo, me pediram para escrever um capítulo de um livro sobre ciência e poder. E aí, uma das partes de ciência e poder, eu fui sobre esse aspecto que, por exemplo, um dos grandes avanços da ciência, em termos da microbiologia, se deu durante as guerras. Então, na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos tanto um avanço da ciência para a cura de doenças, mas nós também tivemos um avanço da ciência para matar pessoas, porque as armas foram produzidas. A Primeira Guerra Mundial, nós tivemos ali a ciência importantíssima nas armas químicas. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a ciência ali importantíssima para as armas físicas. Quando chega na Guerra Fria, nós temos uma disputa de blocos capitalistas, o bloco capitalista pelos Estados Unidos, o bloco socialista pela União Soviética, com a corrida espacial, pura ciência e pura tecnologia. E aí eu me pergunto, o que faz hoje um militar no Brasil negar a ciência? Sabe, o que faz o exército brasileiro se eles deveriam aprender isso, né? Que é importante, né? Soberania ter ciência e a pessoa que vem governar o país não sendo anticientista. Então, assim, e aí eu volto para esse quem, né? Quem, por quê? Qual é a intenção disso, né? Obviamente que é para poucos ganharem dinheiro e para muitos continuarem nessa desigualdade que a gente tá, né? Então, enfim. E aí por isso implanta fake news, aí você começa a juntar, implanta fake news, e aí por isso não é interessante você descientizar. E aí eu coloquei aqui que não é só a questão da pesquisa no laboratório, mas também na educação, porque aí hoje os pesquisadores, gente, da educação científica, eles estão muito pautados em certas ideias, né? Como eu falei aqui, ciência por quê, ciência para quê? Então, alfabetizar cientificamente é um caminho, linha CTSA, que é ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, assim... Do nada surge uma nova proposta que começa a mudar tudo isso, não ouve os pesquisadores,
né? O que os pesquisadores de química, de física e de biologia, de ensino, né, dessas áreas, têm a propor para a educação científica no país? Então você meio que abomina isso, começa... falta professor de ciências, falta professor de química, falta professor de física. Então vamos resolver isso. Não tem mais química e física, vira tudo ciência, e aí quem tiver lá dá aula, sabe? Isso é um problema, né? É um desmonte da educação de forma geral, sabe? Há alguns anos a gente vê isso. É um desmonte da educação que interessa a algumas pessoas. E interessa, como eu falei, gente, quem estuda são pessoas que questionam. E questionar é perigoso, gente. É muito perigoso, principalmente num país como o nosso, sabe? E uma outra coisa também, em relação à questão de fake news, pseudociência e também analfabetismo científico, eu acho que todas essas coisas estão muito atreladas à questão da desvalorização. Porque quando você tem um país que não valoriza a ciência e não valoriza a educação de forma geral, você consegue espalhar mais fácil essas fake news. Quando as pessoas não entendem, tipo, o mínimo de ciência por uma questão de analfabetismo científico, você consegue entender, você faz com que essas pessoas questionem menos. Então elas não vão questionar, porque foi o que você citou um exemplo. Muita gente, eu não acho que muita gente é negacionista, eu acho que muita gente não tem conhecimento e chegam, por exemplo, correntes de WhatsApp falando sobre ivermectina e cloroquina, que fazem um efeito positivo. Essas pessoas, elas acham que aquilo tá certo, mas não porque, tipo assim, no fundo eu quero acreditar que elas não são negacionistas, eu quero acreditar que elas não têm informação sobre isso. E o que a gente vê por exemplo, nessa pandemia, essa questão do tratamento precoce foi bizarro. Porque, assim, a gente tem estudos comprovando vários estudos de que a ivermectina, a cloroquina, a hidroxicloroquina não fazem efeito contra a Covid. A gente teve estudos iniciais, estudos in vitro, que demonstraram alguma coisa, mas eram in vitro, não foram testados em humanos. Mas nós tivemos uma divulgação em massa que isso fazia efeito, e isso não faz. A gente não tem tratamento precoce, deixa eu deixar isso bem claro, que a gente não tem tratamento precoce, a gente tem vacina, isso cura, isso salva. E a gente teve a divulgação disso em massa pelo principal representante do Poder Executivo do país. A gente teve a compra de milhares de doses de coisas que não fazem efeito. Maior desvalorização do que a ciência fala que o presidente da República comprar algo que a ciência não recomenda e ainda falar para as pessoas usarem e ainda falar para as pessoas não usarem máscara, isso é uma desvalorização incrível. E eu fico assim, eu sei que a gente tem uma sociedade que já estava acostumada a isso, porém, eu juro que em pleno século XXI é algo que me assusta. Um presidente da República que foi eleito democraticamente falar... Porque, assim, a gente tem no mundo inteiro chefes de Estado, sejam de direita ou sejam de esquerda, que durante essa pandemia, pelo menos durante a pandemia, fizeram o mínimo. Ouviram os cientistas, a maioria, em sua grande maioria, não vou dizer todos, mas em sua grande maioria. E a gente tem o presidente da República do Brasil desdenhando dos cientistas. Isso eu acho que é uma coisa muito séria. É algo que me deixou muito preocupada nessa pandemia e é algo que eu fico preocupada, sabe? E aí, né, Laila, não só desdenhando, que assim, gente, nós temos o Brasil, nós temos toda uma estrutura de ciência, nós temos as universidades, institutos de pesquisas, você pega o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, os INCT, então você tem uma interligação, sei lá, vou falar aqui um exemplo, sei lá, de química medicinal. Então você tem vários laboratórios no país interligados, então você tem toda uma hierarquia. A ciência brasileira, a gente está falando aqui de ciência política, tem as sociedades, tem a brasileira de química, de física. Então existe um processo democrático de organização. Essas sociedades, elas promovem para o governo consultorias mesmo, assim, olha, a gente acha que o caminho científico é esse. Então, tanto eu quanto a Laila, a gente já foi na reunião da SBQ, a gente está lá, tem assembleia, tem votação, tem moção. Então, assim, existe dentro da ciência toda uma estrutura democrática e também tem os órgãos de governo de científico, porque isso é no mundo inteiro. O que eu fico preocupado, assim, Laila, porque o negacionismo, ele não é solto, ele está ligado com outros fios, né? Que essa nós estamos tentando colocar aqui. Então, assim, aí do nada, ciência virou coisa de esquerdista, do nada,
as instituições estão aparelhadas, então vamos criar um gabinete científico. Então, assim, o investimento que a gente tem para pesquisadores no Brasil, a gente paga salários para cientistas, né? Os professores doutores são cientistas, eles recebem salários do Estado, eles se organizam, é sociedade civil organizada para fazer esse tipo de trabalho. Para vir do nada um presidente falar: ei, você aí que é doutor, pós-doutorado em Direito, organiza uma galera aí e pesquisa aí a cura desse negócio. Complicado. E aí, como a gente está falando aqui de amarrar os fios, tudo isso vem com aquela roupagem neoliberal que eu falei para vocês. Lembra que o privado é melhor que o público? Só que aí vem assim, olha, nós somos do privado e nós estamos aqui voluntários. Nós não estamos causando prejuízo para o orçamento público. Entende? Então, assim, esse discurso ele é muito problemático, porque nós tivemos lá Nishi Yamaguchi, a gente teve Carlos Wizard, essa galera inteira de forma voluntária, fazendo parte de um gabinete de ciência. Vou até tirar o nome gabinete de ciência, porque não era um gabinete de ciência coisíssima nenhuma. Mas são pontos que a gente precisa sempre pensar, e pensar que os cientistas do Brasil, eles têm uma organização. E é assim que a ciência funciona, né? Nenhum cientista trabalha isolado, trabalha de forma coletiva, né? Então, era isso. Não, e você, tipo assim, só para as pessoas entenderem também uma outra coisa, é que por essa desvalorização, e não é só na pandemia, tá, gente? A pandemia, eu acho que aumentou um pouco isso, mas existe uma desvalorização da questão do pesquisador e do cientista há algum tempo no Brasil. Por exemplo, não é normal, por exemplo, você vai falar com alguém, eu sou pesquisador. Eu acho que as pessoas no Brasil, elas não captam muito bem. Pelo menos as pessoas no meu convívio isso, sabe? Elas não entendem a importância do cientista. E tá acontecendo algo que eu até coloquei na nossa pauta, que é em relação à questão de fuga de cérebros, que foi uma matéria até que eu vi da BBC muito interessante, que são doutores que deixam o Brasil por questão de desvalorização salarial, desvalorização social, falta de oportunidade. Então, assim, a gente está tendo uma saída de pessoas sensacionais, pesquisadores incríveis do Brasil, indo para o exterior por essa questão toda. Então, assim, é algo que eu vejo como uma problemática. São pesquisadores, em sua grande maioria, sensacionais, que deixam o Brasil para continuar suas pesquisas fora. Então, assim, como você enxerga isso? Você conhece alguém, assim, que fez isso? E como você acha que isso impacta na questão do desenvolvimento científico do Brasil, perdendo tantas pessoas que são pesquisadores maravilhosos, sabe? Olha, eu poderia falar muitas coisas, inclusive dos adjetivos que você empregou, assim, porque acho que é importante, assim, dentro do campo de ensino de ciências, a gente sempre costuma trabalhar na seguinte perspectiva de que fazer ciência, você não precisa ser um gênio para fazer ciência, você precisa ter um método, seguir um método e tal. Então, o que acontece? Inclusive, hoje na internet, se você... Estamos aqui no Instagram, na verdade, né? Tem vários perfis de assim, vem fazer doutorado no exterior, que são doutorandos que estão lá no exterior, lá é para PhD, né, nos Estados Unidos e tal, e sempre bate nessa tecla, você não precisa ser genial para estar aqui, você só tem que saber os processos para ir, né, e o que isso me coloca, assim, que, primeiro, que não é para todo mundo. Por que não é para todo mundo? Nem todo doutorando, ele pode vir fazer as malas e falar assim, eu vou sair desse país, cansei desse país. Né? Então existe aí dentro dessa fuga de cérebros, ao meu ver, existe sim um aspecto de classe, de raça, bem ligado. Existe uma seletividade total. Que fugiu, cortou a palavra, desculpa, Laila. Existe uma seletividade total de questão de classe. Isso. E por que isso me preocupa, né? Porque eu acho importante, estou falando aqui de ciência e política, porque nós vínhamos dentro de um caminho para esse país. Nós implementamos cotas nas universidades federais, a gente estava conseguindo que a Universidade Federal tivesse 50% das vagas destinadas às pessoas pretas, pardas, indígenas. A gente estava construindo esse país com uma mentalidade de erradicação, de uma tentativa de desmontar essas diferenças sociais. E em 2016, quando há um golpe, a gente tem um interrompimento de tudo isso.
A gente tem... O que acontece, gente? Eu aqui vim da favela, fiz mestrado, doutorado, vou trabalhar onde? Na universidade que me formou. Aí chega agora, não vai ter mais concurso. Então, ou seja, aquela política pública de colocar pessoas pobres na universidade e essa pessoa se tornar a primeira doutora da família, o primeiro doutor da família, e aqui eu falo pretos e pobres, mas gente que é questão de classe e raça mesmo, né? Que até brancos pobres também estão nessa. Você tem um interrompimento desse projeto de nação. E aí você começa esse interrompimento e você joga isso para o sujeito. Olha, agora você que tem que se virar, porque não vai ter mais política pública para esse país. E, obviamente, quem tem dinheiro arruma as malas e vai embora. Né? Quem tem contatos arruma a mala e vai embora. Quem aprendeu inglês desde cedo e na universidade foi aprender a terceira língua e não a segunda, né? Arruma as malas e vai embora. E é óbvio, né, gente, que vai ter casos excepcionais que você vai... aquela que a Globo vai pegar. A menina pobre que não sabia inglês, que entende? Porque é preciso você pegar a exceção para você mostrar para a população que... ou para os outros... Você pode. Você pode. Então, assim, a fuga de cérebro do ponto de vista da gestão científica, ela é um problema para o país, né? Ela é, de fato, um problema. Mas ela tá ligada com essa descientização que eu estou tentando aqui, ir com esse caminho aqui para vocês, porque essa descientização ela não é só no superior, ela também é no ensino médio, quando você acaba diminuindo a importância do ensino de ciências dentro da formação dos estudantes. E aí outra coisa que aparece é que nesses países que são mais liberais, surgiu lá uma ideia de cientista freelancer. E essa ideia veio para o Brasil. Então, eu falo para vocês que eu trabalho com divulgação científica, então a gente tem que ler as revistas de divulgação científica. Uma delas que eu leio, que eu acompanho sempre que posso, é a revista FAPESP. E aí saiu uma matéria dos cientistas freelancer. E aí o cientista freelancer fazia tradução de artigos, o cientista, sabe, assim, mas peraí, mas traduzir artigo não é uma função de cientista. E a matéria tinha lá entrevistado o pró-reitor da Unesp, o reitor da USP, se eu não me engano. Então, assim, a gente precisa pensar que fuga de cérebro não é para todo mundo, fuga de cérebros para o país ela é um problema, né? Porque até pelo ponto de vista econômico, né, gente? Um produto que é produzido, criado, se ele é patenteado no exterior, a gente vai ter que pagar mais caro por esse produto se aquele cientista estivesse aqui fazendo. Mas eu gosto muito de pensar nesse aspecto de um interrompimento de um projeto de nação, que era o interrompimento de um projeto mais plural, mais inclusivo. Eu gosto de pensar nesse sentido. Não, eu tô achando ótimo quando eu falo e quando você coloca esse outro olhar, porque eu, como branca e como uma pessoa que teve vários privilégios, por vezes eu não tenho esse outro olhar. Então, eu tô adorando que você coloque esse outro olhar, que a fuga de cérebros não é necessariamente só um problema de questão, para a questão científica do país, é um problema também que é para poucos, porque, assim, poucas pessoas nesse país podem ter condições de falar, vou largar tudo, vou ir lá pro exterior e vou arrumar minhas malinhas. É uma questão também que a gente vê aí refletido na classe, na questão da raça, e você é obrigada por tocar nesses pontos, porque eu acho que eles são necessários de serem discutidos. Quando você fala, por exemplo, do sistema de cotas, falando um pouquinho sobre educação aqui, algumas vezes eu conversando com o Antônio e com outras pessoas, o Antônio principalmente, ele traz muito isso pra gente, quando a gente conversou sobre isso, eu fiquei assim, realmente, o Antônio mostrou quantas pessoas, aí ele falou, Laila, quantos professores negros você teve na vida? Isso até dentro da universidade. E quantas pessoas que trabalhavam naquela escola, que eram faxineiras e por aí iam, que são negros, sabe? Então, existe uma questão de classe, até dentro da educação das universidades, porque a universidade pública, por muito tempo, pelo que eu já vi também, ela foi criada para pessoas que têm condições, apesar de serem públicas, normalmente quem estava
nessas universidades eram pessoas que tinham condições. Então, o sistema de cotas, ele é necessário. Assim, ele é totalmente necessário. E estava sendo refletido no sistema de governo, como você falou, era uma construção de uma nação diferente, e depois do golpe a gente vê que isso está sendo tudo desconstruído por interesse de poucos. Então, eu achei necessária a sua fala, viu? Muito obrigada, inclusive. Como a Marde Domingues colocou, você é muito necessária, viu? Obrigada pelas falas. E é preciso captar essas estratégias, né? Porque você não tira as cotas. Que nem, eu tenho um caso de um primo meu que ele está fazendo design gráfico. Então, por exemplo, hoje ele é negro, periférico, retinto, acessou a universidade particular, mas acessou. Só que aí o modelo de trabalho também muda, porque agora você faz de casa. Agora você não é mais CLT, tu não precisa mais no trabalho, tu precisa fazer em casa. Então você imagina o quê? Para trabalhar como design gráfico, você precisa ter um bom computador. Sim. E aí o que acontece? Embora você dê acesso às pessoas negras na universidade, quando você, com essa mudança de trabalho, você retira novamente. Então, assim, você dá com uma mão e você retira com outra. E é essa estratégia, como a Laila bem apontou. Olha, quando só entrava pessoas brancas, o bandejão era super barato, era aberto para todo mundo, tinha aqui vagas da universidade. Pessoas pretas, pobres começam a entrar. Qual é o discurso que a gente começa a ver? Ah, não tem dinheiro. Ah, tem a crise. Ah, é isso. E aí é importante aqui eu frisar que não era nem que a gente, movimento negro, precisaria falar. O próprio governo fala. O Guedes vai falar de crise cambial. E ele vira e fala. O brasileiro come muito. O pobre estava indo para o exterior. Ou seja, é tão latente que dentro dessa galera que está no poder, essa questão de você tornar o país um país mais desigual, menos desigual, é um problema que, sobre qualquer assunto que eles vão falar, eles vêm dizer que agora que o problema foi o pobre ter acesso. E eu acho importante trazer aqui para esses aspectos de educação e de ciência. Porque o que acontece, gente? Agora era a hora e a vez dos pobres, cotistas, começar a fazer ciência. E fazer ciência, gente, antes de tudo, é pensamento. Eu tenho que fazer um recorte, tenho que fazer... eu vou pesquisar uma droga, né? Então, assim, vou pesquisar uma droga de uma doença que atinge os Estados Unidos e a Europa, pensando nas grandes citações que eu vou ter no meu Lattes, no meu índice H, ou eu vou pensar numa droga de uma doença tropical que eu sei que vai resolver o problema da minha comunidade, da onde eu vim. Então, isso é muito importante a gente pensar também. O Antônio colocou uma coisa aqui que foi o que você falou, que não é só a questão das cotas, mas também as políticas necessárias para manter esses alunos na universidade. E por vezes a gente vê um desmonte, você foi muito necessário agora, porque por vezes a gente vê um desmonte em relação a isso. A gente vê isso nos últimos anos, e isso afeta não só a ciência, gente. Para quem acha que isso não tem nada a ver, que o papo assim fugiu, não fugiu não. Isso afeta não fugiu, não. A educação, a ciência, a política afeta totalmente nessas questões. E também na questões das cotas, isso está totalmente interligado a partir do momento que as pessoas que são de classes mais baixas do país e pretas, elas acessam a universidade, começa um sistema de dizer, olha, as universidades não estão boas, as universidades não estão fazendo o que é necessário, porque existe uma balbúrdia nas universidades. Então, você vê que isso é por interesse de algumas pessoas. Deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que já me disseram que quando dá 1 hora a live cai. Mas, se ela cair, a gente pode voltar rapidinho? Podemos voltar rapidinho. Porque eu acho que tá? Obrigada, inclusive. Uma outra coisa, assim, em relação a isso... Mas é só complementar, porque acho que é importante. Como tem tanto a ver com ciência e tem tanto a ver com política, essa que estamos tratando, porque o Pedro Halal, na CPI da Covid, disse que ele foi apresentar um dado dele, da pesquisa dele em epidemiologia, onde fazia um recorte do como que as pessoas indígenas e negras eram afetadas pela Covid. O que o governo fez? Boicota esse dado aí. Não vai apresentar, não. Era um cientista que estava apresentando. Não, é muito bizarro isso. E outra coisa,
Também agora parando para refletir em relação à ciência, e a questão das cotas de forma geral e também da questão do acesso das pessoas de classes mais baixas do Brasil, outra coisa que a gente pode refletir também, e você tocou nisso, é que agora, como essa política de cotas vem de alguns anos, agora que essas pessoas estariam ingressando para desenvolver ciência, estariam ingressando nos mestrados, nos doutorados, então a gente está tendo um corte disso logo quando essas pessoas iriam, que é a maior parte da população brasileira, iriam de fato ter contato com o desenvolvimento de pesquisa. E isso é muito, muito triste. E mais isso, como você falou, e a gente tem que reforçar, interessa a alguns, Alguns. sabe? Eu acho que daqui a pouco vai cair, mas a gente continua conversando. Quando cair, a gente volta, tá, gente? Vamos falar. Desculpa, eu sei que a gente vai passar um pouco, mas é porque eu acho que tá muito interessante, não sei. Eu também peço desculpa que eu falo muito e eu fui me empolgando e aí. Não, eu tô adorando. E uma outra coisa, assim, que eu vi semana passada, eu até coloquei no roteiro e agora eu lembrei, que eu acho que não, eu até sinto, eu tenho medo de nunca ver isso no Brasil. E foi uma cena muito interessante, que foi semana passada. Eu vi a cientista que desenvolveu a vacina da AstraZeneca na Universidade de Oxford, a Sarah Gilbert. Ela foi ovacionada num estádio. E a partir daí eu vi aquela cena e eu achei maravilhosa, inclusive. Eu fiquei pensando, será que algum dia a gente vai ter um cientista sendo vacinado dessa maneira, por exemplo, em um estádio de futebol? E o melhor, um cientista preto ovacionado dentro de um estádio de futebol? É uma pergunta. Eu fico pensando nisso, sabe? Porque eu vejo isso fora e eu fico pensando o quão distante isso está da gente ou o quão próximo. Eu acho que um pouco mais distante. Aham. É, tá um pouco mais distante, né? Que até uma pessoa virou e falou assim, quando eu fiz a propaganda da live, eu acho legal colocar, apontar os aspectos de sul global, né? E acho que é importante a gente pensar que essa questão ela não é só brasileira, ela é do sul global de uma forma geral, né? É, a gente tem, querendo ou não, nós temos uma ciência colonizada onde as nossas referências precisam ser europeias para ter citação, para ser estadunidense. E assim, de novo, o pensamento de uma política que foi rompida. Quando a gente tem um governo e quando começou a pensar relações sul-sul, essas relações sul-sul não era só na política, era na própria ciência também, né? Nós tivemos no Brasil a criação de duas universidades que, sim, que são muito interessantes, que é a UNILA, a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, e a Unilab, que é a Universidade de Integração Luso-Afro-Brasileiras, né? Então, que recebem... A Unila tem essa relação ali com os países da América Latina, ela fica em Foz do Iguaçu, desculpa, ali acho que fica em Foz do Iguaçu mesmo. E tem a Unilab que fica no Nordeste, que recebe muitos estudantes africanos que vêm para cá. Então, assim, nós tínhamos dentro dessa ideia algo muito amplo, né, de fortalecimento desse sul global, que tem toda uma questão do capital ali por detrás, né? Porque, por exemplo, nessa fuga de cérebros, o cientista brasileiro ele vai lá para a equipe do cientista X. Na hora do Nobel, quem é que vai ganhar? O brasileiro que teve na equipe lá produzindo ou vai mais um Nobel pro... São só questões, tá, gente? São... Eu tô achando ótimas essas questões, que eu acho que servem bastante pra gente refletir. O quanto. Sim. Tá, eu acho que o que é mais necessário também, eu ouço desde muito pequeno, eu acho que muitas pessoas ouvem isso no Brasil, assim, outras coisas estão inclusas nisso, mas principalmente política não se discute. E agora a gente consegue ver a importância que política se discute sim, e é necessária a discussão dessa política para a gente evitar coisas como o que a gente vê, sabe, em relação à ciência, em relação à educação, em relação às questões sociais. Então, assim, política se discute sim. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, quando você puder, às vezes se tiver um tempo, lê um pouquinho sobre isso, lê um pouquinho sobre o político que você vai votar, ano que vem a gente tem eleição, sabe? E, assim, eu acho que seria uma coisa, assim, totalmente complicada, vou falar complicado, mas está sendo um adjetivo muito bom ainda, se o atual presidente da República ganhasse de novo, entendeu? Assim, para ficar mais 4 anos no mandato. Então, assim,
Eu peço que as Eu tô com essa camisa aqui, ó. SUS, vacina e fora Maravilhoso, Bolsonaro. E aí não vem, nem cogita essa possibilidade, lá. maravilhoso. Então, assim, eu usei ainda uma coisa, uma palavra assim, bem bonita, porque assim, eu fico imaginando, eu falo, gente, mas 4 anos disso então, assim, é necessário que se discuta política, porque eu não aguento mais 4 anos disso, entendeu? Então, assim, é necessário que a gente discuta, que a gente dialogue e que a gente faça isso. Veja que a política está, assim, até interligada. Se as pessoas viviam, se as pessoas morrem. E a gente viu isso nessa pandemia. E isso é muito triste, sabe? Ver que a política está totalmente linkada até com a vida das pessoas. E muitas pessoas não conseguiram ver isso ainda. E isso é o que mais me assusta, sabe? Pessoas que tiveram, pessoas próximas que morreram por causa de um governo. E tem gente ainda que não admite isso, sabe? Muitas pessoas podiam estar vivas se a gente tivesse vacina muito antes. E as pessoas ainda continuam negando isso, algumas. E eu fico assim, eu fico assustada mesmo. Como ainda negam isso? E como ainda conseguem Uhum. concordar com um plano de governo desse que tenta diminuir a educação, que tenta diminuir a ciência e que tenta calar sempre as classes mais baixas e pessoas pretas, periféricas, indígenas. Então, como ainda... E é um discurso que vem desde o início desse governo. Então, se as pessoas estudassem um mínimo de política, elas não teriam nem eleito esse atual governo. Então, assim, política se discute sim, e é necessário, inclusive para a sobrevivência de muitos, a discussão dessa política. Então, é só um desabafo, assim, básico. Não, Desculpa, assim, vai. eu tô rindo assim, mas porque na verdade todos nós queremos desabafar, né? Eu acho que pelo menos a gente que está aqui se propondo a falar sobre o nosso desabafo, eu penso que também é desabafo de muitos que estão aí nos ouvindo, assim, né? Acho que é importante a gente de vez em quando desabafar. Enfim, desculpa. Mas eu acho que para finalizar, já que não caiu, ainda bem, não caiu a live, gente, obrigada. Deu mole, não caiu. Mas para finalizar, eu queria falar para você que diante disso tudo que foi posto aqui, tudo isso, eu queria saber o que você enxerga para o futuro da ciência, ciência e educação, vou colocar de forma geral, do Brasil. Qual o futuro que você queria para nossa ciência e para nossa educação? E o que você tem para falar para a nossa sociedade como pesquisador, da importância da valorização da ciência barra educação para o desenvolvimento de um país mais igualitário e justo? Olha, acho que a minha fala, né, o encaminhamento da minha fala, acho que ela já tem, acho que algo que é central, assim, que educação e ciência ela tem que caminhar para uma redução da desigualdade social que nós temos, assim, que ela é brutal, assim, nós somos dos países mais desiguais desse país e a gente não vai conseguir, que é isso que às vezes o pessoal falar, a gente não vai conseguir muitos avanços se nós cientistas também não estivermos junto dessa luta para a redução da desigualdade social. Então, assim, infelizmente eu fico muito chateado quando eu vejo colegas ignorar para esse aspecto, faz a sua pesquisa de olhos fechados, assim. Tem aquele poema do Brecht, né, que ele fala assim, primeiro pegaram os judeus, eu ignorei porque eu não era judeu, primeiro, sabe, que aí chega numa hora que pega a própria pessoa e ninguém olhou porque ele não olhou para ninguém. Nós chegamos nesse momento dos cientistas, né? A gente ficou tanto sem olhar para a população, tanto sem olhar para as necessidades da população, que agora está nos afetando diretamente e a gente fica assim, ai, a sociedade não olha para nós, sabe? E aí eu tenho uma linha, assim, sabe? Eu gosto mais do que falar sobre é, o que eu desejo, o que eu gostaria, eu tento caminhar para o sentido de ação. E eu, uma vez lendo um livro de jornalismo, que é onde eu vou chegar nessa questão da ação, que eu aprendi que você pode fazer dois tipos de jornalismo. Um jornalismo que ele é reacionário no sentido que, assim, primeiro o fato acontece e aí eu cubro o fato. E você pode fazer um jornalismo propositivo, que é aquele que você faz a matéria sem nada ter acontecido. Então você propõe, você direciona. E aí
Eu estou... Essa é a última pergunta, né, Laila, do nosso roteiro, né? Já posso cair na divulgação? Pode. Então, e aí o que aconteceu? Quando o Weintraub chegou e falou assim, olha, tem que a balbúrdia tá aí, vamos cortar a bolsa, porque os químicos estão fazendo metanfetamina, a minha primeira preocupação foi assim, o que acontece? Nós temos esse problema que aconteceu, mas é preciso que a gente não fique só nisso. É importante que nós, cientistas, a gente não haja só em termos desse problema que aconteceu, desse sujeito político que está aqui falando essas asneiras. É importante a construção, o caminho, porque o que acontece também neste governo Bolsonaro, nessa época, né? Ele tinha, não sei nem se tinha, se tem, que é o Carlos Nadalim, se eu não me engano, que ele é o secretário da alfabetização. Eu não sou especialista em alfabetização, mas eu sei que aquilo que ele está implementando não tem a ver com aquilo que as pesquisas e ensino estão fazendo, estão direcionando. Porque os meus colegas que são da área da alfabetização estão dizendo que não faz sentido. Aí tu vai no currículo do cara, um cara formado em filosofia, que fez especialização em teologia, que aí de estudo sobre alfabetização mesmo assim, raso. Mas o cara era blogueiro, fazia um monte de vídeo no YouTube e é relacionado com certas igrejas, põe ele no governo. Sabe? Nós estamos nesse sentido. E aí, em termos de ação, né, a gente pensa assim, olha, as pessoas não conhecem a pesquisa em ensino de ciências. O que a gente pode fazer? A gente vai ter que ir para o campo para a disputa do discurso. A gente vai ter que ir para esse caminho. Eu não penso eu acho que não há uma outra saída. E a gente vai ganhar. Para mim é fato. A gente vai ganhar nessa argumentação, nessa disputa. Só que a gente só vai ganhar se a gente construir, se a gente se armar, se a gente se preparar. Então, e aí é por isso que dentro desse processo, ao invés não que eu não faça também, de vir fazer lindos discursos como eu fiz hoje, brincadeiras à parte, eu gosto sempre de deixar a coisa um pouco mais cômica, tentar criar estratégias de ação, sabe? E aí um dos modos que eu encontrei, os caras falaram que a gente faz balbúrdia, aí junto no meu programa a gente se organizou, a gente criou uma revista chamada Balbúrdia. Nós vamos fazer a balbúrdia e nós vamos divulgar a pesquisa e ensino de ciências. Porque as pessoas precisam saber que se pesquisa isso, se pesquisa assado. Obviamente que a gente criou a revista, agora tem que criar estratégias para que isso chegue nas pessoas. E aí tem lá um grupo, eu já saí desse grupo, já porque eu penso muito que as coisas têm que ser democráticas, têm que ser cicladas, as pessoas têm que se envolverem. E assim a gente vai construindo dentro do meu programa, olha, esse governo está fazendo isso? O meu programa não tinha cotas na pós-graduação, por exemplo. Chamei a galera, nós vamos implementar uma discussão, nós vamos discutir aqui entre os discentes e levar para os docentes criação de cotas. Chegou lá, a gente achava que não ia ser bem recebido, foi recebido, e aí foi aprovado, a gente está discutindo detalhes hoje, sabe? Um edital que seja melhor. Mas nós conseguimos aprovar. Porque isso dentro de ação, quando você vai lá, o governo falou que é contra cotas, mas o número de cotas cresceu, porque a nossa ação faz esse contra-discurso. A gente precisa criar ação para ir para esse caminho contrário, sabe? E aí... E a gente na universidade, a gente aprende um monte de coisas. Isso que eu tô, assim, tá na minha cabeça. A gente aprende um monte de coisas mesmo. Eu em uma disciplina, eu nunca fiz um curso de jornalismo científico. Mas em uma disciplina, eu aprendi a escrever notícia científica. Falei, mano, eu aprendi isso. Eu tenho que jogar isso pra geral. A gente tem que fomentar isso daí. Aí a gente vai criando estratégia, a gente vai pensando sempre... Entende que o meu discurso é na ação? O que a gente pode fazer para agir? Nossa, que nem vocês aqui do Me Explica Ciência. Eu tava lá sozinha, mas sozinha não dá. Vou juntar uma galera, vamos criar um perfil, vamos criar um canal, vamos fazer. E essa ação que é esse o ponto que eu vou chegar, né? Da coletividade. O discurso político que está aqui pautado, ele é um discurso que vai sempre atomizar o sujeito. Vou usar essa palavra da química, né? Ele vai te individualizar, ele vai te colocar... só você sozinho vai prosperar, só você vai vencer, e você que tem que lutar, e aquelas coisas todas. E nós temos que ir sempre no caminho contrário, nós temos que ir no caminho da coletividade. É claro que é muito difícil trabalhar com coletivo, ainda mais cientistas, porque são pessoas, cada um com seus egos lá, eu inclusive, né? Então rola muita treta,
Mas a gente tem que tretar e superar a treta, porque não há democracia sem treta. Tem que ter a treta. Então, assim, eu acho que, em termos eu falei algumas ações, né? Mas acho que, de falas bonitas, eu acho que vai para esse sentido, no sentido que a gente precisa se coletivizar, a gente precisa pensar no coletivo e criar ações coletivas. Consegui responder o que você me perguntou? Ah, eu acho que foi maravilhoso. Sério. Eu queria agradecer, para os nossos momentos finais, agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora, gente. Eu sei que meu Deus, eu falo muito. Desculpa, Caio, inclusive. Imagina. Agradecer a todo mundo mesmo, agradecer a você. Obrigada por se disponibilizar e obrigada por dialogar e ensinar tanto, sabe? Eu aprendi bastante coisa aqui, então muito obrigada. Eu acho que o bate-papo foi ótimo. E por último, eu mesmo queria falar, antes, se você quiser falar também mais alguma coisa, eu queria falar que para mim educação salva. Então, educação e ciência são coisas necessárias para um país crescer e para um país ser mais justo. Socialmente, quando a gente fala de a questão econômica e todos os outros sentidos. Então, educação salva e vacina salva também, tá, gente? Negacionismo não salva, negacionismo mata. Então, não, se vocês verem alguma fake news, sempre tentem se informar. Então, muito obrigada pelo espaço. Ele não, muito obrigada, porque se a gente está falando sobre política, ele não. E é isso. Muito, 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 muito obrigada. Eu posso só fazer um recadinho? Eu não vou assim. É porque assim, nós estamos aqui dialogando com o público, e esse público pode ser cientista ou não cientistas, e o que eu me deparo às vezes? Eu me deparo assim, uma vez no Vocês Acabam, olha, eu vou lá ver o YouTube, e o cara pediu pra dar like antes de falar o tema, eu nem dou. Pessoas que gostam de ciências, que estão no vendo que é cientistas ou que não, isso aqui que a gente está usando, que é um Instagram, ele é dominado por um algoritmo. Então, assim, a gente precisa que vocês curta, comente, compartilhe, siga a galera, porque o que acontece? Quanto mais engajamento faz, o algoritmo faz que esses perfis se fortaleça. Então, assim, a nossa parte aqui, tá eu e a Laila, a gente está aqui conversando, produzindo esse papo que a gente acredita que foi legal para você. E aí a retribuição é curtir, comentar, compartilhar, porque sem isso a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer, que é chegar nas pessoas. E a gente precisa fazer com que esse algoritmo chegue. Querendo ou não, essa direita, eles conseguiram dominar as redes, eles conseguiram entender esse procedimento. E a gente, de uma forma ou de outra, vai precisar aprender, e a gente conta com vocês para isso. Então, segue geral, compartilha, comente, não só esse vídeo, outros conteúdos também, porque eu acho que é esse o caminho. Olha o coletivo de novo, a gente e vocês. Gente, muito, muito, muito obrigada. Essa live aqui a gente deve postar nos próximos dias, a gente avisa antes que caia no YouTube. E se você autorizar também, tá? A gente vai te perguntar isso. Autorizo. E alguns takes a gente deve compartilhar aqui. Muito, muito obrigada. Você é sempre bem-vindo e você é necessário, como várias pessoas falaram aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.